Amsterdã, 1677. Baruch Spinoza está à beira da morte, consumido pela tuberculose que devora seus pulmões. Mas em seu último dia de vida, ele não pensa em Deus como seus vizinhos imaginam. Ele não reza por salvação. Ele não implora por mais tempo. Porque Spinoza descobriu algo que mudaria para sempre nossa compreensão sobre o que somos. Algo que a ciência moderna levaria 3 séculos para começar a confirmar. Algo que responde à pergunta mais fundamental da existência humana. O que veio primeiro? A mente ou o corpo? O espírito ou a matéria? A consciência ou o cérebro? E a resposta que ele encontrou é tão radical, tão perturbadora, que até hoje poucos têm a coragem de aceitar suas implicações completas. Você já se perguntou por que um pensamento pode fazer seu coração acelerar? Por que uma memória pode causar dor física? Por que uma crença pode curar ou adoecer? Por que meditadores avançados conseguem controlar funções corporais que a ciência diz serem involuntárias? Spinoza não apenas fez essas perguntas. Ele construiu uma teoria tão precisa, tão matematicamente rigorosa, que antecipou descobertas da neurociência, da física quântica, da epigenética e da psicologia em mais de 300 anos. O que vou revelar não vem de misticismo barato ou pseudociência. Vem da mente mais brilhante do século XVII, combinando lógica implacável com intuição profunda. E vem da ciência moderna, confirmando o que ele sempre soube. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai destruir a ilusão de separação entre mente e corpo. E quando essa ilusão cair, tudo mudará. Sua saúde, sua psicologia, sua espiritualidade, sua própria identidade. A pergunta não é se a mente criou o corpo. A pergunta é: como você ainda não percebeu que eles nunca foram separados? Para entender a revolução de Spinoza, precisamos primeiro entender o erro que ele estava combatendo. O erro que ainda domina nossa cultura, nossa medicina, nossa psicologia. René Descartes, apenas algumas décadas antes de Spinoza, havia declarado: penso, logo existo. E com essa frase aparentemente inocente, ele dividiu a realidade em 2 substâncias completamente diferentes. Res cogitans, a coisa pensante, a mente, e res extensa, a coisa extensa, o corpo. Para Descartes, você é uma alma espiritual aprisionada em uma máquina de carne. A mente é uma coisa, o corpo é outra. Elas interagem misteriosamente através da glândula pineal, mas são fundamentalmente diferentes. Esse erro não era apenas filosófico, ele moldou tudo. Nossa medicina trata o corpo como uma máquina a ser consertada, ignorando a mente. Nossa psicologia trata a mente como algo separado, ignorando o corpo. Nossa espiritualidade despreza o corpo como inferior, exaltando apenas o espírito. E Spinoza viu imediatamente o problema. Se mente e corpo são substâncias completamente diferentes, como elas interagem? Como um pensamento imaterial pode mover um braço material? Como uma lesão física pode afetar a consciência? Descartes não tinha resposta. Ele apelou para o milagre, para a intervenção divina. Mas Spinoza tinha uma solução muito mais elegante, uma solução tão radical que foi considerada heresia, uma solução que a ciência moderna está apenas começando a validar. Mente e corpo não são 2 coisas diferentes que interagem. Eles são a mesma coisa, vista de 2 perspectivas diferentes. Imagine por um momento que você está olhando para uma moeda. De um lado, você vê cara, do outro, coroa. São 2 imagens diferentes, mas não são 2 moedas diferentes. São 2 lados da mesma moeda. Você não pode ter cara sem coroa. Você não pode ter coroa sem cara. Elas não interagem. Elas coexistem porque são aspectos da mesma realidade única. Spinoza propôs que mente e corpo são exatamente assim. Não 2 substâncias que interagem misteriosamente, mas 2 atributos da mesma substância. 2 maneiras de perceber a mesma realidade única. Quando você tem um pensamento, você não está criando algo imaterial que depois afeta algo material. Você está experimentando, do lado mental, o que é simultaneamente uma configuração física do cérebro. Não há causa e efeito.
A identidade. Pense nisso. Cada pensamento que você tem é simultaneamente um padrão de neurônios disparando. Não é que o pensamento causa os neurônios a dispararem, ou que os neurônios causam o pensamento. Eles são a mesma coisa. O pensamento é o que isso parece por dentro. Os neurônios são o que isso parece por fora. Spinoza chamou isso de paralelismo psicofísico, e as implicações são absolutamente devastadoras para tudo o que pensamos saber sobre nós mesmos. Porque se mente e corpo são a mesma coisa, então, cada vez que você muda sua mente, você muda seu corpo. Cada vez que você muda seu corpo, você muda sua mente. Não há separação. Nunca houve. Durante 300 anos, a teoria de Spinoza foi tratada como filosofia interessante, mas sem evidência empírica. Afinal, como provar que mente e corpo são idênticos? Mas então veio o século XX e a ciência começou a descobrir coisas que fariam Spinoza sorrir de seu túmulo. Primeira evidência: a neuroplasticidade. Durante décadas, a neurociência acreditou que o cérebro adulto era fixo. Você nascia com um certo número de neurônios e conexões, e eles só degradavam com o tempo. Mas então descobriram algo chocante. O cérebro muda constantemente. Cada pensamento que você tem, cada experiência que você vive, cada habilidade que você aprende literalmente reconstrói seu cérebro. Monges budistas que meditam por décadas têm cérebros fisicamente diferentes. A área do córtex pré-frontal associada à compaixão é significativamente maior. A amígdala, associada ao medo, é menor. Isso não é metáfora, é anatomia mensurável. Motoristas de táxi em Londres têm hipocampos maiores, a região do cérebro responsável pela navegação espacial. Músicos têm córtex auditivo expandido. Malabaristas têm mais massa cinzenta nas áreas responsáveis por coordenação visual motora. O que você faz com sua mente literalmente esculpe seu cérebro. Spinoza estava certo. Mente e corpo não são separados. Mudar um é mudar o outro, porque eles são idênticos. Segunda evidência: a epigenética. Mas fica ainda mais profundo. A genética costumava ensinar que você é escravo de seus genes. Nascer com certos genes significava certo destino. Seus genes determinavam sua saúde, sua personalidade, seu futuro. Então veio a epigenética, e descobrimos que os genes são apenas o alfabeto. A maneira como eles são expressos, quais genes são ativados ou desativados, depende do ambiente. E o ambiente inclui seus pensamentos, suas emoções, suas experiências. Estudos mostram que traumas psicológicos podem alterar a expressão genética. Meditação pode ativar genes anti-inflamatórios. Estresse crônico pode ativar genes que aumentam o risco de doenças. Você não é uma máquina biológica programada. Você é um sistema dinâmico onde pensamento, emoção, ambiente e biologia dançam juntos em uma única realidade integrada. Novamente, Spinoza estava certo. Terceira evidência: o efeito placebo. Talvez a evidência mais perturbadora venha de algo que a medicina tenta minimizar: o efeito placebo. Dê a alguém uma pílula de açúcar e diga que é um analgésico poderoso. Em até 30% dos casos, a dor diminui. Não por sugestão psicológica superficial, mas por mudanças bioquímicas reais. O cérebro libera endorfinas. A inflamação reduz. A cura acelera. Cirurgias placebo, onde o paciente é anestesiado, recebe uma incisão, mas o procedimento real não é feito. Às vezes tem as mesmas taxas de sucesso que cirurgias reais. Como isso é possível? Porque a crença, um estado mental, desencadeia uma cascata de mudanças físicas reais. Não porque a mente afeta o corpo, mas porque mente e corpo são a mesma coisa olhando para si mesma de ângulos diferentes. Quarta evidência: a física quântica. Mas talvez a confirmação mais profunda venha da física. No nível quântico, a distinção entre observador e observado colapsa. O ato de medir uma partícula afeta seu estado. Niels Bohr, um dos fundadores da mecânica quântica, disse: tudo o que chamamos de real é feito de coisas que não podem ser consideradas reais. Werner Heisenberg,
O que observamos não é a natureza em si, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento. A realidade fundamental não é nem mental nem física. Ela é algo mais primordial que se manifesta em ambos os aspectos. Exatamente o que Spinoza disse em 1670. Há uma única substância, com infinitos atributos, dos quais percebemos dois: pensamento e extensão. Pare por um momento. Respire, porque o que acabei de te mostrar não é apenas teoria filosófica ou curiosidade científica. Tem implicações práticas radicais para como você vive. Se mente e corpo são idênticos, então, você não está preso aos padrões de seu corpo. Você pensa que seu corpo é apenas genética e biologia. Mas cada célula está constantemente respondendo aos seus pensamentos, crenças, emoções. Você tem muito mais controle do que imagina. Aquela ansiedade crônica, ela não está apenas na sua cabeça. Ela é literalmente uma configuração física do seu sistema nervoso. E você pode reconfigurá-la, não apenas mudando pensamentos, mas mudando a própria estrutura física através de práticas mentais. Você não está separado de seu corpo. Você não é uma alma pilotando um veículo de carne. Você é uma unidade integrada. Quando você menospreza seu corpo, você menospreza a si mesmo. Quando você nutre seu corpo, você nutre sua mente. A divisão que você sente entre eu e meu corpo é uma ilusão cognitiva. Uma ilusão útil às vezes, mas ainda assim uma ilusão. Seu corpo é inteligente. Seu corpo não é uma máquina burra esperando ordens do cérebro. Cada célula tem uma inteligência. Seu sistema imunológico toma decisões complexas. Seu intestino, o segundo cérebro, produz neurotransmissores que afetam seu humor. Quando você ignora os sinais do corpo, você está ignorando uma fonte profunda de sabedoria. A cura real exige integração. Você não pode curar o corpo sem curar a mente. Você não pode curar a mente sem curar o corpo. Qualquer abordagem que trate apenas um aspecto está fadada a ser incompleta. Isso não é misticismo New Age. É a conclusão lógica de entender que mente e corpo são idênticos. Mas Spinoza não chegou a essas conclusões apenas por raciocínio abstrato. Ele as viveu. E seu último dia de vida é uma demonstração perfeita de sua filosofia em ação. Amsterdã, 1677. Spinoza sabe que vai morrer. Seus pulmões estão destruídos. Cada respiração é uma batalha. A dor é constante, mas testemunhas relatam algo extraordinário. Ele estava em paz, não uma paz forçada ou negação, uma paz genuína, enraizada em compreensão profunda. Como? Porque Spinoza não via seu corpo como algo separado de si mesmo que estava acontecendo com ele. Ele via a si mesmo como uma modificação temporária da substância infinita, uma onda no oceano. E quando a onda se desfaz, a água retorna ao oceano. Ele não lutava contra a dor tentando apenas mudá-la mentalmente. Ele a observava, entendendo que a sensação de dor era idêntica a certos processos físicos. Não havia ele separado da dor. Havia apenas a realidade experimentando a si mesma de uma certa maneira. E, paradoxalmente, essa aceitação completa diminuía o sofrimento. Porque sofrimento não é dor. Sofrimento é resistência à dor. É a história mental de isso não deveria estar acontecendo. Eu não mereço isso. Eu preciso fazer isso parar. Quando a resistência cessa, quando você vê que você e seu corpo são uma única realidade, algo muda fundamentalmente. Spinoza passou seus últimos dias conversando calmamente com amigos, explicando filosofia, até fazendo piadas. Não porque estava reprimindo o medo ou a dor, mas porque havia transcendido a ilusão de separação que causa a maior parte de nosso sofrimento. Mas aqui está onde fica complicado, porque nossa linguagem, nossa cultura, todo o nosso condicionamento reforça o dualismo. É quase impossível falar sobre isso sem cair na armadilha. Eu te disse que a mente afeta o corpo, mas isso já é impreciso, porque implica que mente e corpo são coisas separadas, onde uma afeta a outra. A verdade mais precisa é: há uma única realidade que se manifesta simultaneamente como experiência mental,
e estrutura física. Não há causa e efeito entre eles. A identidade. Quando você decide levantar seu braço, você não está causando seu braço a levantar. Você está sendo o ato de levantar o braço, experimentado de dois ângulos. Do lado de dentro, a intenção consciente, e do lado de fora, o movimento físico. Isso parece sutil, mas é revolucionário. Porque quando você realmente entende isso, não intelectualmente, mas experiencialmente, toda a sua relação com você mesmo muda. Você para de lutar contra seu corpo como se fosse um inimigo. Você para de tratar sua mente como se fosse tudo o que você é. Você começa a viver como uma totalidade integrada. E essa integração não é apenas psicologicamente saudável. Ela é a própria estrutura da realidade. Spinoza identificou que há 3 níveis de compreensão da relação mente-corpo. Primeiro nível, separação ilusória. A maioria das pessoas vive aqui. Você pensa que é uma mente que tem um corpo, ou um corpo que produz uma mente. Você sente que você está em algum lugar dentro da sua cabeça, olhando através dos olhos, controlando o corpo como um piloto em um cockpit. Essa é a experiência mais comum, e ela causa enorme sofrimento, porque você está constantemente em conflito interno. A mente quer uma coisa, o corpo quer outra. Você luta contra seus impulsos, reprime emoções, ignora sinais físicos. Segundo nível, interação reconhecida. Algumas pessoas avançam para cá. Você começa a perceber que mente e corpo se afetam mutuamente. Você vê que ansiedade causa tensão muscular, que exercício melhora o humor, que trauma emocional pode manifestar como doença física. Isso é progresso, mas ainda mantém a dualidade. Ainda há mente e corpo como entidades separadas que interagem. Terceiro nível, identidade percebida. Este é o nível de Spinoza. Você percebe diretamente, não apenas intelectualmente, que mente e corpo são uma única realidade. Não há eu separado tendo experiências. Há apenas experiência acontecendo. Não há mente observando o corpo. Há uma única totalidade se manifestando simultaneamente como consciência e fisicalidade. Neste nível, você não tenta controlar o corpo com a mente ou silenciar a mente através do corpo. Você simplesmente é. E nesse ser, há uma harmonia natural, uma inteligência espontânea. Este não é um estado místico raro. É a realidade que sempre esteve aqui, obscurecida por camadas de condicionamento e conceituação. Mas como você move de um nível para outro? Como você passa da separação ilusória para a identidade percebida? Spinoza era prático. Ele não apenas filosofava, ele praticava. E deixou instruções claras em sua ética sobre como desenvolver essa compreensão. Prática 1. Observação sem julgamento. Comece simplesmente observando as correlações entre estados mentais e físicos, sem tentar mudá-los. Sem julgar, apenas observe. Quando você sente ansiedade, observe o que acontece no corpo. Coração acelerado, respiração superficial, tensão no peito. Quando você está cansado fisicamente, observe o que acontece na mente. Pensamentos mais lentos, dificuldade de concentração, irritabilidade. A observação em si, sem agenda, começa a dissolver a separação. Porque quem está observando ambos? Se você pode ver tanto a mente quanto o corpo, você não pode ser exclusivamente nenhum dos dois. Prática 2. Atenção à respiração. A respiração é única porque é tanto voluntária quanto involuntária. Você pode controlá-la conscientemente, mas ela também acontece automaticamente. Ela é a ponte perfeita entre mente e corpo. É simultaneamente mental, você está ciente dela, e física, é um processo corporal. Passar tempo apenas observando a respiração, sem tentar mudá-la, é uma das maneiras mais diretas de experimentar a unidade mente-corpo. Prática 3. Movimento consciente. Yoga, Tai Chi, Qigong, ou simplesmente caminhar com atenção total. O objetivo não é exercício, mas integração. Mova-se lentamente o suficiente para estar totalmente presente. Sinta cada sensação. Observe cada impulso mental que precede o movimento. Perceba que não há linha divisória entre a intenção de mover
e o movimento em si. Prática 4. Investigação direta. Pergunte-se: onde exatamente está a fronteira entre minha mente e meu corpo? Você pode encontrá-la? Ou ela sempre recua quando você olha de perto? Um pensamento está na mente ou no cérebro. Uma emoção está na mente ou no corpo. Uma sensação de dor está no corpo ou na consciência. Quanto mais você investiga, mais você vê que essas categorias são convenções linguísticas, não realidades separadas. Prática 5. Aceitação radical. Isso é mais avançado. Spinoza chamou de amor intelectual de Deus, amor à realidade como ela é, incluindo seu próprio corpo-mente em seu estado atual. Não tentar mudá-lo, não julgar como deveria ser, apenas reconhecer: isso é o que é, eu sou o que sou, e eu e isso somos idênticos. Paradoxalmente, essa aceitação total permite mudança genuína, porque você para de lutar contra si mesmo. E quando a luta cessa, a energia fica disponível para a transformação real. Agora chegamos ao coração da questão. Se mente e corpo são idênticos, o que isso significa para a cura? Significa que toda cura é simultaneamente mental e física. Não há tal coisa como cura apenas física ou apenas mental. Quando você toma um antibiótico, ele não cura apenas o corpo. Sua crença na medicina, sua expectativa de melhora, seu contexto cultural sobre o que remédios fazem, tudo isso faz parte do processo de cura. Quando você faz terapia, você não está curando apenas a mente. Você está literalmente mudando a estrutura neural do cérebro, alterando níveis hormonais, afetando a expressão genética. Os curadores mais eficazes, seja médicos, terapeutas, xamãs ou monges, são aqueles que intuitivamente entendem isso. Eles tratam a pessoa inteira, não apenas sintomas. A cura verdadeira acontece na integração. Quando você para de lutar contra seu corpo, algo se libera. Quando você para de tentar controlar sua mente, algo se abre. Quando você reconhece que você é uma totalidade indivisível, a sabedoria natural do organismo pode operar. Spinoza observou isso em si mesmo. Mesmo doente, mesmo morrendo, ele mantinha uma vitalidade, uma clareza, uma paz que desconcertavam os médicos. Não porque ele negasse a doença, mas porque ele não estava em guerra consigo mesmo. Ele era a doença, ele era a saúde, ele era o processo todo. E nessa aceitação total, havia uma qualidade de vida que transcendia as circunstâncias físicas. Mas cuidado! Há uma distorção popular da relação mente-corpo que precisa ser abordada. A ideia de que você pode simplesmente pensar positivamente e curar qualquer doença. Isso não é o que Spinoza ensinava, e não é o que a ciência mostra. Sim, seus pensamentos afetam sua saúde, mas não porque você tem controle mágico sobre a biologia. É porque pensamentos são biologia. Eles são padrões físicos no cérebro que têm consequências físicas em cascata. Mas você não pode simplesmente decidir ter pensamentos diferentes como se mudasse de canal na TV. Seus pensamentos emergem de toda a sua história, sua genética, seu ambiente, sua cultura. Culpar pessoas doentes por não pensarem positivamente o suficiente é crueldade disfarçada de espiritualidade. É uma reintrodução da culpa, não libertação dela. O que Spinoza ensinou era diferente. Não controle, mas compreensão. Não força, mas alinhamento. Não culpa, mas responsabilidade consciente dentro dos limites da realidade. Você não pode curar qualquer doença apenas com pensamento, mas você pode mudar fundamentalmente sua relação com a doença. E essa mudança de relação tem efeitos reais, mensuráveis, físicos. Às vezes esses efeitos são dramáticos, às vezes são sutis, às vezes a cura física não acontece, mas uma cura mais profunda, aceitação, paz, integração, acontece. E essa cura mais profunda, Spinoza argumentou, é mais importante. Porque ela permanece mesmo quando o corpo falha. Há uma inversão que precisa acontecer em nossa cultura. Nós tratamos o corpo como servo da mente, como algo inferior a ser controlado, disciplinado, dominado. Mas e se o corpo for o professor e a mente for a aluna? Seu corpo sabe coisas que sua mente consciente não sabe.
Ele sabe quando você precisa descansar, mesmo quando sua mente insiste que você continue. Ele sabe quando uma situação é perigosa, mesmo quando sua mente racionaliza que está tudo bem. Ele sabe o que você realmente sente, mesmo quando sua mente nega. Aquela tensão crônica nos ombros, ela está te dizendo algo. Aquela dor no estômago antes de certas situações, ela está te dizendo algo. Aquela sensação de expansão no peito quando você faz algo autêntico, ela está te dizendo algo. A sabedoria não flui apenas de cima para baixo, da mente para o corpo. Ela flui em ambas as direções. Ou melhor, não há direções. Há apenas uma inteligência única se manifestando. Spinoza tinha um termo para isso: conatus, o impulso fundamental de cada coisa para preservar e expressar seu próprio ser, sua essência em ação. Seu corpo tem conatus. Ele naturalmente se move em direção à saúde, à integridade, ao florescimento. Quando você está alinhado com esse impulso, você experimenta alegria. Quando você resiste, você experimenta sofrimento. A pergunta não é: como eu faço meu corpo obedecer minha mente? A pergunta é: como eu me alinho com a sabedoria integrada que já está aqui? E aqui chegamos à realização mais profunda. Se mente e corpo são idênticos, se você é uma unidade indivisível, então quem é você? Você não é apenas seus pensamentos, você não é apenas seu corpo, você não é a mente observando o corpo, você não é o corpo produzindo a mente, você é algo mais primordial, algo que precede a divisão. Spinoza chamou isso de uma modificação da substância infinita. Você é um modo, uma maneira específica, em que a realidade se manifesta por um tempo. E quando você percebe isso, o ego, a ilusão de ser uma entidade separada, começa a se dissolver. Não porque você o mata, mas porque você vê através dele. O ego é a crença de que você é apenas esta onda, separada do oceano. Quando você percebe que você sempre foi o oceano, a onda ainda está lá. Mas a ansiosa sensação de separação, a luta constante para manter a identidade da onda, isso dissolve. O que permanece? Ser puro, consciência pura, vida pura. Não sua vida, como se você fosse dono dela. Apenas vida acontecendo, expressando-se como esta forma particular por um tempo. E paradoxalmente, quando você para de se agarrar à sua identidade separada, você se torna mais vivo, não menos, mais presente, mais real, mais integrado. Porque você para de gastar energia mantendo a ilusão de separação. Voltemos àquele quarto em Amsterdã. É 21 de fevereiro de 1677, por volta das 3 da tarde. Spinoza está fazendo suas últimas respirações. Seus amigos esperam lágrimas, medo, arrependimento. Talvez uma conversão de última hora. Um apelo desesperado a Deus. Mas Spinoza está calmo. Ele está observando seu próprio processo de morte com a mesma curiosidade científica que observou sua vida. Ele sente os pulmões falhando. Sente a consciência começando a se fragmentar. Sente o corpo se preparando para se dissolver de volta aos elementos. E ele não luta. Não porque desistiu, mas porque entende. Este corpo-mente chamado Baruch Spinoza é uma configuração temporária. Uma dança complexa de átomos, moléculas, células, pensamentos, memórias, emoções. Uma onda que surgiu do oceano e agora retorna a ele. Não há ele separado disso acontecendo. Há apenas isso acontecendo. Consciência testemunhando consciência. Realidade experimentando realidade. Substância retornando à substância. Ele não está morrendo. Está se transformando. E transformação é a natureza fundamental de todas as coisas. Seus olhos se fecham pela última vez. Seu último pensamento não é de medo ou tristeza, mas de gratidão. Gratidão por ter vivido, gratidão por ter compreendido, gratidão por ter sido esta expressão particular do infinito. E então, silêncio. O corpo de Spinoza está morto. Mas a consciência que se manifestou através dele, ela nunca nasceu, então nunca pode morrer. Ela apenas é, sempre foi, sempre será. Porque mente e corpo não são duas coisas. São duas palavras para o mesmo mistério inexprimível.
300 anos depois, a ciência confirma o que Spinoza intuiu: neuroplasticidade, epigenética, psiconeuroimunologia, física quântica, todas apontando para a mesma verdade. Não há separação fundamental entre mente e corpo, entre observador e observado, entre consciência e matéria. Há apenas realidade, se manifestando, se experimentando, se conhecendo. E você é isso, não você como ego, não você como personalidade, mas você como o próprio ato de existir. A mente não criou o corpo não criou a mente. Eles nunca foram separados para um criar o outro. Eles são coemergentes, codependentes, coidênticos, dois nomes para uma única realidade. E quando você realmente compreende isso, não intelectualmente, mas com cada célula, cada pensamento, cada respiração, tudo muda. Você para de lutar contra si mesmo. Você para de tentar controlar o incontrolável. Você para de temer a morte, porque vê que nunca nasceu. Você começa a viver, realmente viver, como uma totalidade integrada. Esta é a ciência por trás do espírito. Não uma negação do espiritual em favor do material. Não uma negação do material em favor do espiritual. Mas um reconhecimento de que essa divisão nunca foi real. Espírito e matéria, mente e corpo, consciência e cérebro, observador e observado. Todos apenas perspectivas diferentes sobre o mesmo mistério fundamental, o mistério que você é. Mas antes do convite final, você precisa saber de algo que a medicina moderna prefere ignorar. Casos documentados que desafiam completamente o modelo materialista, mas fazem sentido perfeito dentro da visão de Spinoza. Caso 1. A cura espontânea. Dr. Andrew Weil, médico formado em Harvard, documentou centenas de casos de curas espontâneas, cânceres em estágio terminal que desaparecem sem tratamento, doenças autoimunes que entram em remissão permanente, paralisia que reverte da noite para o dia. O que todos esses casos têm em comum? Um momento de transformação profunda na consciência do paciente. Um momento onde algo fundamental muda na maneira como eles se relacionam com a doença, com o corpo, consigo mesmos. Não pensamento positivo superficial, mas uma reorganização profunda de identidade. Uma mudança de eu sou alguém lutando contra esta doença, para eu sou a vida se expressando, e esta doença é parte dessa expressão. A medicina chama isso de remissão espontânea e dá de ombros, como se espontâneo fosse uma explicação. Mas Spinoza oferece algo melhor. Quando a mente, identidade, crença, consciência, muda fundamentalmente, o corpo, expressão física dessa mesma realidade, muda simultaneamente. Não por causa e efeito, mas por identidade. Caso 2. Personalidade múltipla e biologia. Casos de transtorno dissociativo de identidade, o que costumava ser chamado de personalidade múltipla, revelam algo chocante sobre a relação mente-corpo. Documentado em literatura médica, uma pessoa com esta condição pode ter diabetes quando uma personalidade está no controle, mas não quando outra personalidade assume. Alergias severas a alimentos em uma personalidade, mas não em outra. Até diferenças mensuráveis em pressão sanguínea, frequência cardíaca e padrões de ondas cerebrais. Como isso é possível se o corpo é apenas uma máquina biológica fixa? É possível porque o corpo não é fixo. Ele é uma expressão dinâmica de padrões de consciência. Mude o padrão de consciência fundamentalmente, e a expressão física muda com ele. Spinoza teria visto isso não como patologia bizarra, mas como demonstração clara de seu princípio. Mente e corpo são a mesma coisa. Mude um completamente, e o outro muda simultaneamente. Caso 3. Meditadores tibetanos. Herbert Benson, cardiólogo de Harvard, viajou para o Himalaia nos anos 1980 para estudar monges tibetanos. O que ele encontrou desafiou tudo o que a medicina ocidental acreditava possível. Monges praticando tumo, meditação de calor interno, podiam elevar a temperatura de dedos dos pés e mãos em até 8 graus Celsius, usando apenas intenção mental. Sentados nus na neve,
Eles podiam secar lençóis molhados em seus corpos através de calor gerado internamente. Meditadores avançados podiam desacelerar o metabolismo em até 64%, um nível que normalmente só é visto durante hibernação em animais. Eles podiam controlar funções autonômicas que a medicina diz serem completamente involuntárias. Como? Treinando por décadas o que Spinoza chamava de conhecimento do terceiro tipo, a capacidade de experienciar diretamente a identidade de mente e corpo, e através dessa percepção, acessar níveis de controle que normalmente são inconscientes. Não controle no sentido de força, mas no sentido de alinhamento. Quando você percebe que você é tanto a intenção quanto o processo físico, a fronteira entre voluntário e involuntário se dissolve. Caso 4. Efeito nocebo. Se o placebo mostra o poder da crença positiva, o nocebo mostra o poder da crença negativa, e ele é ainda mais perturbador. Em um estudo, pacientes foram informados que estavam recebendo quimioterapia. Muitos desenvolveram náusea severa, perda de cabelo e supressão do sistema imunológico, exceto que eles estavam recebendo solução salina. Os efeitos colaterais eram puramente de crença. Há casos documentados de pessoas que morreram após receberem diagnóstico de câncer terminal, e a autópsia revelou que não tinham câncer. Elas morreram da crença de que iam morrer. Tribos onde se acredita em Voodoo Death têm casos reais de pessoas que morrem após serem amaldiçoadas, sem qualquer causa física identificável. A crença é tão forte que desencadeia uma cascata fisiológica fatal. Isso não é, tudo está na mente. Isso é, mente e corpo são idênticos. Então a crença total pode ter consequências totais. Spinoza estava certo. E quanto mais a ciência investiga, mais ela confirma. Mas aqui está o que é realmente emocionante. Nos últimos 20 anos, uma revolução silenciosa está acontecendo na ciência. Uma convergência de múltiplos campos, todos apontando para a mesma conclusão que Spinoza alcançou há 300 anos. Psiconeuroimunologia. Estuda como pensamentos e emoções afetam o sistema nervoso e imunológico. Descobriu que não há separação. Todos esses sistemas comunicam através dos mesmos mensageiros químicos. Neurobiologia interpessoal. Mostra que nossos cérebros são profundamente moldados por relacionamentos. Você literalmente não pode separar seu cérebro do contexto social em que ele se desenvolveu. Biologia de sistemas. Abandonou o modelo reducionista, encontre a causa única para cada efeito, em favor de redes complexas de causação circular, onde tudo afeta tudo. Física da informação. Sugere que informação, não matéria, pode ser o substrato mais fundamental da realidade. Mente, informação consciente, e corpo, informação física, são apenas dois aspectos de um contínuo informacional. Todas essas disciplinas, vindas de ângulos diferentes, estão dizendo a mesma coisa. A divisão cartesiana entre mente e corpo não é apenas filosoficamente problemática. Ela é empiricamente falsa. A realidade é uma rede integrada. Consciência e fisicalidade são aspectos inseparáveis dessa rede. Spinoza estava 300 anos à frente. E agora chegamos a algo crucial. Se mente e corpo são idênticos, o que isso significa para a espiritualidade? Tradicionalmente, espiritualidade tem sido sobre transcender o corpo, escapar da carne, libertar o espírito da prisão material. Mas se Spinoza está certo, e a ciência moderna confirma que ele está, essa abordagem é fundamentalmente equivocada. Você não transcende o corpo negando-o. Você transcende realizando sua identidade com ele. Não escapando da matéria, mas penetrando tão profundamente na matéria que você descobre espírito. Não há espírito puro separado de manifestação física. Toda espiritualidade genuína é encarnada. Todo despertar acontece através do corpo, não apesar dele. Quando Buda alcançou iluminação, foi sentado em postura de meditação com um corpo. Quando Jesus foi transfigurado, foi com um corpo. Quando místicos descrevem união com o divino, eles descrevem sensações físicas intensas, êxtase que é simultaneamente mental e corporal.
A verdadeira espiritualidade não é rejeição do corpo, é integração completa. É reconhecer que corpo é espírito condensado, que espírito é corpo rarificado, que eles nunca foram separados. E quando você vive a partir dessa compreensão, tudo se torna prática espiritual. Comer, dormir, exercitar, trabalhar, fazer amor, criar. Tudo é uma oportunidade de experimentar e expressar a unidade fundamental. Não há ações espirituais versus mundanas. Há apenas graus de consciência, de presença, de integração. Este é o caminho que Spinoza apontou. Não um caminho de renúncia, mas de afirmação total. Não de negação do corpo, mas de celebração da totalidade. Quando você realmente integra a visão de Spinoza, não apenas intelectualmente, mas existencialmente, 5 transformações fundamentais acontecem. Primeira transformação: da culpa à responsabilidade. Você para de culpar seu corpo por limitações ou seu mente por fraquezas, porque não há 2 para culpar. Há apenas você, uma totalidade, respondendo da melhor maneira possível, dadas todas as condições presentes. Isso não é desculpa para irresponsabilidade. É fundação para a responsabilidade genuína, porque quando você vê que você é inteiro, você pode responder inteiramente. Segunda transformação: do controle ao alinhamento. Você para de tentar forçar corpo ou mente a obedecerem sua vontade. Em vez disso, você aprende a alinhar com o fluxo natural do organismo inteiro. Há uma inteligência profunda operando em você. Quando você para de lutar contra ela, quando você permite que ela flua, saúde natural emerge. Terceira transformação: da fragmentação à integridade. Você para de viver dividido. Não mais uma mente querendo uma coisa e um corpo querendo outra. Não mais um conflito interno constante. Em vez disso, há uma congruência crescente. Pensamentos, sentimentos, ações, fisiologia, todos alinhados, todos expressando a mesma verdade. Quarta transformação: do medo à liberdade. Grande parte do medo vem de sentir que você não está no controle de seu corpo, que ele pode te trair, adoecer, morrer a qualquer momento. Mas quando você percebe que você é seu corpo, não há ninguém para trair. Há apenas vida se manifestando, se transformando, eventualmente se dissolvendo. E tudo isso é você. O medo não desaparece magicamente, mas sua intensidade diminui, porque a resistência que amplificava o medo se dissolve. Quinta transformação: da sobrevivência ao florescimento. Quando você não está mais gastando energia mantendo a ilusão de separação, quando você não está mais em guerra consigo mesmo, algo muda. Você move de modo sobrevivência para modo florescimento, de tentando apenas não sofrer para realmente viver, de minimizar dano para maximizar expressão. A vida se torna criativa, não reativa, expansiva, não defensiva, alegre, não apenas não miserável. Este é o fruto da integração mente-corpo e está disponível para você agora. Então aqui está o convite que Spinoza deixou para você, através dos séculos. Pare de pensar sobre mente e corpo. Apenas seja eles, completamente, totalmente, sem reservas. Quando você sente dor, não apenas na mente ou no corpo, mas seja a dor totalmente. Sinta tudo. Quando você sente alegria, não apenas como pensamento ou sensação, mas seja a alegria. Encarná-la completamente. Quando você respira, não observe a respiração de fora. Seja a respiração. Seja o ar entrando. Seja o oxigênio alimentando células. Seja a consciência ciente de tudo isso. Não há separação para manter. Não há fronteira para defender. Não há você separado da vida, vivendo você. Há apenas isto, este momento, esta experiência, esta unidade indivisível de ser. E quando você realmente descansa nisso, quando você para de lutar, quando você permite a integração completa, você descobre o que Spinoza descobriu, que você nunca esteve quebrado, que você nunca precisou de cura, que você sempre foi completo, mente e corpo, espírito e matéria, humano e divino. Tudo apenas palavras apontando para o que você já é. A ciência confirma o espírito.
O espírito confirma a ciência. E no meio, no centro, na origem de tudo, está você, completo, integrado, inteiro. Amsterdã, 1677. Um homem morre sem medo, porque ele compreendeu que ele nunca foi apenas um homem. Ele foi a própria vida se conhecendo. E essa compreensão não morreu com ele. Ela permeia cada palavra deste roteiro. Ela está disponível para você agora, não como conceito, mas como realização direta. A mente criou o corpo criou a mente. Perguntas erradas. Há apenas criação, criando-se, conhecendo-se, amando-se. E você é isso. Sempre foi. Sempre será.